que fazemos quando observamos o erro do outro? Colocamos mais lenha na fogueira ou nós apagamos o fogo? Nosso estudo de hoje falará um pouquinho sobre isso. Ainda estamos na bem-aventurança dos pacificadores e hoje é um dos últimos estudos, estamos no penúltimo texto. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Lembram-se, pacificadores, nós somos os construtores da paz. Essa é a proposta de Jesus para nós. E o tema de hoje é pacificação e esse texto vocês também vão encontrar, além deste livro, Evangelho por Emmanuel, no livro de Mateus, vocês também vão encontrar no livro da Esperança, a edição da Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 21, pacificação. Vamos então entender o que Emmanuel nos propõe aqui. Lembrando que Emmanuel sempre nos propõe uma ação. Ele nunca nos pede uma atitude de ficarmos parados, e sim uma ação. Escutastes interrogações condenatórias em torno do amigo ausente, ou seja, fofoca. Escutamos interrogações condenatórias em torno do nosso amigo que não está presente, porque são poucas as pessoas que falam que tem que falar na frente do outro. Então, se a pessoa está ausente, isso é uma fofoca. Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue, e sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia possível. Emmanuel aqui, ele vai começar a nos trazer atitudes pacificadoras. Ele vai começar, olha, se acontecer isso, façamos aquilo. Para quê? Para que nós consigamos aprender aqui com essas atitudes pacificadoras que ele vai nos trazer a construir virtudes. A gente precisa tentar se afastar daquilo que é material demais e nos aproximarmos do que é espiritual. E são essas atitudes pacificadoras, essas virtudes esses exemplos que ele vai trazer para nós aprendermos a construir dentro de nós, que vai nos tornarmos pacificadores, construtores da paz, ou seja, pessoas melhores. A gente precisa aprender aqui, informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que os distingue. Então, você quer informar algo a alguém? Você pode falar, mas com discrição e bondade. Tudo depende da forma como nós falamos. Salientando a parte boa que o distingue, sem colocar o assunto no prato da intriga. Edificaste o silêncio e a harmonia possível. Vamos pensar como nós estamos fazendo isso. Por isso eu perguntei, nós colocamos mais lenha na fogueira ou nós apagamos o fogo? Nós precisamos mudar o ciclo, quebrar o ciclo. A pessoa começa a fazer a fofoca, vai indo, vai indo. Na hora que chegar em nós, o que a gente pode fazer? Muda o ciclo, interrompe, não leve adiante. Para por aí, já é uma grande atitude de pacificação, é uma grande mudança de atitude já. Nós precisamos aprender a nos calarmos quando ouvirmos algo. E por que não fazer uma oração em benefício daquela pessoa que não está conseguindo ainda fazer isso? Talvez esse seja o caminho. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que não te competem. Às vezes, a vida pede para nós fazermos atitudes que não competem a nós. Mas qual é o problema de nós fazermos? Se nós podemos, qual é o problema da gente ir além? Jesus nos ensinou. Vamos caminhar 100 passos. Ele pede para caminhar 100, vamos caminhar 200, vamos caminhar um pouco mais. Qual é o problema de fazermos aquilo que não está dentro dos nossos deveres? Não tem problema nenhum. Vocês conseguem fazer isso? Ou vocês se limitam simplesmente a cumprir o seu dever? Se nós estamos ainda limitados a cumprir o nosso dever, vamos tentar caminhar um passo a mais para ver como isso não é diferente, é muito edificante. Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza que temos distrações lamentáveis. Então, se a vida está pedindo para você fazer algo além daquilo que é o seu dever, não vamos agir com qualquer reprimenda. Vamos atender essa tarefa de bom gosto, que vocês vão ter certeza que provavelmente estaremos sendo desviados de distrações lamentáveis, talvez, que se nós cumpríssemos o nosso simples dever. Vamos tentar fazer algo a mais. Essa é a proposta de Emmanuel. Anotaste a falta do companheiro. Então, eu observei, meu companheiro errou.
Ok. Esqueceste toda a preocupação de censura, de silenciando substituí-lo em serviço, sem alardear superioridade. Meu companheiro errou. O que o Emmanuel propõe aqui pra gente? Vamos esquecer a censura, aquela posição de censura. Olha, você fez errado. E vamos tentar substituir em serviço. Ele errou? Vamos fazer o que é o certo, mas também sem demonstrar superioridade. Porque não adianta eu não apontar o dedo, ir lá fazer o certo e ainda querer que a pessoa se sinta inferior. É muito sutil isso e é muito difícil. Mas essa é a proposta de Emmanuel. A gente precisa se observar, se conhecer todo dia um pouquinho. Assinalaste, o erro do vizinho. Meu vizinho errou. O que Emmanuel fala para a gente fazer? Foges de divulgar-lhes a infelicidade e dispões-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Seu vizinho errou? Não vamos divulgar. Quem de nós gostaria que um erro nosso fosse divulgado? Ninguém. E por que nós fazemos isso com o outro, quando ele erra? Não é para fazer isso. Não vamos divulgar o erro do outro. Errou? Ok. Vamos ajudar essa pessoa, mas vamos ajudar também sem exibir a virtude e sem nos exibirmos para essa pessoa. Nós precisamos entender que a ajuda, ela tem que ser feita com amor, com discrição, sem fazer com que o outro se sinta mal com aquilo. E aqui eu fiz uma anotação que eu achei interessante. Quanto mais aprende a conta da agressividade, quanto mais eu consigo reprimir essa agressividade, mais luz eu trago. Ou seja, quando eu olho o erro do outro, a falta do companheiro, o erro do vizinho, eu entendo essa agressividade dele, só que eu não reprimo ele. Isso faz com que uma luz interior minha luz interior consiga observar, mas não julgar. E eu começo a melhorar também. Eu consigo começar a melhorar. Eu preciso entender, eu preciso aceitar que tem pessoas que não sabem fazer, assim como eu não sei fazer tudo. E por isso que às vezes as pessoas erram, por isso que às vezes as pessoas acabam se excedendo. A gente precisa entender e nos colocar no lugar do outro. Recebestes queixas amargas a te ferirem injustamente. Quem nunca recebeu uma queixa amarga, uma palavra amarga? Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho a teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Recebeu uma crítica, ouviu uma crítica? Vamos ouvi-la com paciência. E vamos o quê? Tentar trabalhar de forma sincera para que essa crítica ela se desfaça, ou às vezes a pessoa que nos criticou está certa, e para que então vamos fazer aquela autoavaliação. Nossa, é verdade, ele está certo. Então deixa eu melhorar, para que essa crítica amanhã não tenha mais sentido. Mas vamos saber ouvir com paciência e não atacar quando nós ouvirmos essa crítica. Costumam dizer que os nossos inimigos são aqueles que melhores sabem de nós, porque eles avaliam nossas fraquezas e apontam elas para nós. Então, quando alguém fala isso para nós, vamos ouvir com paciência e fazer uma autoanálise. Será que não está certo? Vamos aprender a ouvir. E se for o caso e necessário, vamos mudar. Essa é a proposta. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Uma coisa é a pessoa falar para você, outra coisa é quando ela fala abertamente no meio dos outros. E te incendiaram a vida. Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade, ou revide. E respondendo com mais ampla abnegação, no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Qual é o melhor remédio para uma calúnia? A boa ação, o serviço. Eu sei que é difícil a gente ouvir uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Mas então, se não é verdade, vamos responder com a boa ação, com o serviço, porque ninguém vai conseguir falar o contrário daquilo. Quantas calúnias Chico não sofreu? E qual era a resposta dele? O serviço, a boa ação. E todo mundo, o que fala hoje de Chico? Fala do que ele fez de bem. Então, o bem que a gente faz, ele é nosso advogado em qualquer lugar.
façamos o bem, por mais difícil que seja o que falaram sobre nós, vamos seguir firmes na tarefa do bem. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsidiados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo, no plantio do bem ou na seara da luz. Tem pessoas que parece que estão iludidas ainda, que ainda não estão iludidas, que não acordaram ainda para determinadas coisas. E por conta disso acabam fazendo escândalos. E o que Emmanuel nos ensina? De certo, não lhes aplaudes a inconsciência. Não sejamos irônicos. Mas não lhes agravas o desequilíbrio. Mas também não vamos agravar a situação deles. Através do sarcasmo. E oras por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Às vezes as pessoas elas ainda não tiveram a oportunidade do conhecimento e acabam fazendo condutas que causam repulsa dos outros, que deixam os outros boquiaberta. O que a gente vai fazer nesse momento? Vamos identificar isso e vamos orar por essas pessoas. Não vamos piorar a situação deles, não vamos ser irônicos, não vamos agir com sarcasmo com essas pessoas. Se assim procedes, ao invés de pôr mais lenha na fogueira, apagar o fogo, se assim procedes, classificas-te, em verdade, entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo, afinal, que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Ou seja, nós não conseguimos fazer a paz do mundo, cada um de nós. Mas nós, qual que é a nossa tarefa? Jesus não pede grandes passos. Ele pede para nós, faça a paz dentro de você mesmo. Cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Vamos pacificar nossos corações, a nossa vida, que nós vamos pacificar quem está ao nosso lado. E isso vai começar a aumentar, a ampliar. Então, Emmanuel aqui, ele traz a atitude que não é tão boa e traz o que nós devemos fazer. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, apagar aquele fogo de uma forma que não cause mais mal para o outro, de uma forma que o outro ele possa ser beneficiado. E às vezes ele vai pedir em alguns momentos que nós aprendamos a nos calar, a refletir para depois só fazer alguma coisa. E se não há nada a fazer naquele momento, vamos orar. Vamos pegar esse estudo de hoje como um roteiro daquilo que nós podemos fazer para quebrar o ciclo de ações que não são tão boas, para que nós possamos, a partir disso, construir novas ações, efetivamente ter uma mudança de atitude. Se você está disposto a fazer isso, se você já começou a fazer isso, escreva nos nossos canais e não deixe de nos seguir também nas nossas redes sociais. Até o próximo estudo.